Oi pessoal, eu sou Alessandro e o seguinte, há assuntos que vez por outra eles aparecem na gibisfera, né? São assuntos recorrentes, são assuntos que são sempre atuais. E um desses assuntos diz respeito às condições de trabalho sob a qual estão submetidos ou foram submetidos os criadores de quadrinhos. Com frequência nós falamos desse tema a partir do contexto dos Estados Unidos e de exemplos muito assim emblemáticos, como o Jack Kirby, o Bill Finger, o Steve Ditko, enfim. E eu julgo que esse assunto está sempre voltando à tona. O Érico Assis, por exemplo, com frequência fala dele, é porque há uma razão, né? Porque as condições, embora elas mudem, elas têm certa inércia. Então a situação já pode ter sido pior, mas ela está longe de ser uma situação boa. Os nossos quadrinhos, minha gente, eles não são produzidos num vácuo, né? Eles são produzidos por pessoas reais, que vivem situações concretas, que têm necessidades como comer, ter assistência de saúde, ter um bom teto, enfim, ter dignidade, né? Os quadrinhos, eles não brotam magicamente. É comum que nós tenhamos com os quadrinhos, com as diversas outras coisas que nós consumimos, uma relação que é fetichista. Nós olhamos para aquele objeto como se ele fosse produzido de maneira, como eu já mencionei aqui, mágica. Como se esse objeto ele não fosse fruto de relações de trabalho concretas, né? De diversas relações, e relações que por vezes podem ser injustas. Os quadrinhos e os diversos produtos eles estão materializações de diversas relações, né? E, minha gente, há um quadrinho que está sendo lançado agora pela Pipoca Nanquim que fala exatamente sobre isso. Fala sobre as pessoas reais por trás dos quadrinhos, as pessoas reais por trás dos personagens que nós tanto gostamos. Fala também um pouco sobre essas estruturas sob as quais essas pessoas estão, às quais essas pessoas estão submetidas. Que quadrinho é esse? É Domínio Público, obra que é escrita e desenhada pelo Chip Zdarsky, isso mesmo, o Chip Zdarsky, o Demolidor, que escreveu... Aí tá na equipe do Batman, Chip Zdarsky, que já escreveu o Homem-Aranha, enfim, um autor que aí é bem reconhecido pelo público que consome super-heróis. Enfim, esse quadrinho está em pré-venda, eu pude ler antes por causa de uma parceria com a editora Pipoca Nanquim, sou muito grato à Pipoca Nanquim por essa parceria, porque eu pude ler um quadrinho bem bacana e pude trazer o conteúdo para vocês aqui antes mesmo do quadrinho ser lançado. Lembrar você que o vídeo é oferecido pela Comic Boom, gibiteria parceira aqui do canal, link para Comic Boom na descrição do vídeo. Mas vamos lá, vamos falar de Domínio Público. Um quadrinho, como eu disse, ele fala das pessoas por trás das histórias e um pouco também das estruturas por trás dessas histórias, né? O que acontece? Vamos dar uma sinopse, contar um pouco da história. É um mundo muito parecido com o nosso, onde há um super-herói dos quadrinhos, né, que faz muito sucesso, né, que é o Domínio. Esse super-herói ele faz muito sucesso no cinema, ele tem diversos filmes, ele tem muitos produtos, ele rende muito, muito dinheiro. Mas o criador dele não usufrui desse rio de grana que o personagem gera, né? E por vezes ele não é nem creditado, porque ele foi um pouco trapaceado pelo roteirista que estava com ele, assim. Ele não recebe praticamente nada, nem em termos de dinheiro, nem em termos de reconhecimento. É uma situação que o Zdarsky, ele é uma referência bem óbvia, ele parece que ele fazia uma alusão direta à relação Stan Lee, Jack Kirby, ou a outras relações também, que Bob Kane e Bill Finger, mas acho que a Stan Lee e Jack Kirby é que aparece mais no primeiro plano. Bom, o personagem, ele é de uma grande corporação, e é essa corporação que lucra. Até, por causa de determinada situação, um documento é encontrado. E esse documento prova que o desenhista, que é pouco acreditado, não só é criador do personagem, como possui os direitos sobre ele. Bom, a partir dessa situação, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o contexto das relações da família do criador. Os dois filhos, vamos ver a esposa, assim, que, mais uma vez, são pessoas que soam reais.
e que tem reações diferentes a isso, né? Nós vemos amargura, nós vemos ressentimento, nós vemos paixão pelos quadrinhos, nós vemos a ideia da construção de um legado, nós vemos também a ideia de uma certa tristeza porque a vida poderia ser materialmente mais bem resolvida. Vemos pessoas que não estão nem aí para quadrinhos, vemos pessoas também que estão afundadas em dívidas, e é um quadrinho que mostra um confronto de Davi contra Golias, um confronto de uma família de classe média contra uma grande corporação. Minha gente, ver isso empolga, e é óbvio que a gente tem um lado, é óbvio que a gente tem por quem a gente torce, né? Mas o quadrinho, ele não vai mostrar tanto esse embate jurídico, isso é até mostrado, mas é rápido. Mas, inclusive, eu acho que é simplista pensar que esse é um quadrinho sobre a crítica à indústria dos quadrinhos. Essa crítica, ela está presente, ela é forte e ela é bem direta, assim, né? E ela perpassa o gibi. Mas, assim, inclusive, ela, mesmo com personagens fictícios, a coisa referenciada é real. As situações referenciadas são da realidade, né? Mas o coração desse gibi de domínio público, ele vai se revelando quando nós nos aproximamos do final. Esse quadrinho é sobre a paixão criativa vivida num contexto de estruturas injustas. É isso mesmo, sobre a paixão criativa vivida num contexto de estruturas injustas. Assim. Há pessoas reais que fizeram sacrifícios, há pessoas que foram sacrificadas, né? Há pessoas que foram trapaceadas, essa é a palavra que eu queria. Há pessoas que foram trapaceadas, há interesses econômicos, há um monte de coisas, como eu mencionei. Mas os gibis, assim, mesmo sendo frutos de uma indústria cultural e de um contexto que é injusto, eles não se resumem a isso. Há criadores que, apesar de tudo, amam as suas criações. E é essa paixão criativa que possibilita algo. E essa paixão criativa que é parasitada. Bom, inclusive o quadrinho mostra isso de maneira bem interessante, de pessoas que trabalham, de atores que trabalham com personagens e que fazem pirotecnia em torno desses gibis adaptados para o cinema, que fazem grande marketing, mas que nem ligam para aquilo ali. Mas há pessoas que gostam muito, né? Inclusive o quadrinho faz essa comparação, né? Entre pessoas que enxergam aquilo ali, esses personagens, como um produto descartável que só é fonte de lucro, e há aqueles que olham para esses personagens e enxergam arte. Nesse contexto, minha gente, a luta de Davi contra Golias, ela ganha outra camada, assim. Ela se torna a disputa entre quem de fato cria e quem lucra. Ou seja, quem cria não lucra e quem lucra não cria. Essa aqui é a ideia, né? Entre quem vê apenas um produto descartável e quem enxerga um valor perene. Domínio público, minha gente, ao mesmo tempo em que critica relações de trabalho que são injustas, declara amor pelos quadrinhos e pelos criadores desses quadrinhos. Isso é muito legal. É um gibi simples, minha gente, mas com uma mensagem que é importante, que é necessária e que é poderosa, assim. E é um gibi que só pode partir de quem ama os quadrinhos e que ao mesmo tempo está incomodado com as situações às quais são submetidos os criadores. Assim. É legal demais de ler, mas também é triste. É triste, assim. Esse quadrinho ele me lembrou outro gibi que eu acho sensacional e que também tem público no título. Esse aqui é Domínio Público. O outro é Fracasso de Público, que é um quadrinho do Alex Robinson que foi publicado no Brasil em 3 edições pela falecida editora Gal. Gibizaço, que também fala sobre essa luta de um criador contra uma corporação. Gibizaço, que terminou de ser lançado aqui em 2011, acho que muita gente não conhece, talvez fosse até um momento dele ser reapresentado, né, ao nosso público aqui, porque é um gibi bem legal e conversa muito com o domínio público, né? Enfim, muito bacana a Pipoca e Nanquim ter lançado esse quadrinho, ter lançado domínio público, né? É importante a gente ler obras como essa para olharmos atrás do véu. Vou falar por mim, né?
Eu demorei até para ligar muito para quem era autor dos gibis que eu lia, sabe? Eu lia aquelas histórias, eu curtia, mas eu não ligava, não é que não ligava, mas não prestava tanta atenção nos nomes de quem produzia. Só que há relações por trás. E é importante a gente dar um olhar por trás do véu, né? Nós vislumbrarmos um pouco essas relações. E obras como domínio público nos ajudam a fazer isso. São os quadrinhos dizendo as condições em que os quadrinhos foram e são produzidos, né? Bom, esse gibi, ele faz a gente pensar no quem ganha dinheiro com gibi. Eu coloquei essa pergunta na thumb. Quem ganha dinheiro com gibi? Frequentemente não é quem cria. Bom, é triste, né? Frequentemente não é quem cria. E é bom, minha gente, a gente ver certos processos acontecendo, melhoras vindo e batalhas judiciais sendo ganhas, reparações acontecendo, mas o passado continua presente e injustiças continuam acontecendo, né? E o legado de injustiças do passado continua. Nós estamos longe, bem longe, de uma situação onde quadrinhos como domínio público não falem sobre as coisas como são, mas apenas como elas foram. Elas ainda são um pouco assim, né? Ainda são bastante assim. Enfim, gibizaço tá aí em pré-venda, caso alguém tenha interesse. O link tá na descrição, tá? Parabéns pela pipoca, baita gibi, agregou um gibi muito legal ao seu catálogo. É isso, minha gente. Espero que tenham gostado do vídeo. O Ministério dos Quadrinhos também tem condições materiais, né? Então o link da Amazon sempre condições materiais para ser produzido. Então o link da Amazon está na descrição, é o que permite o canal aqui continuar. Caso você faça qualquer compra nessa loja, o link tá aí, tá, minha gente? Enfim, deixa eu ver, curte, comenta, você pensa nessa questão das relações de trabalho dos escritores, dos desenhistas de quadrinhos? Bota aí nos comentários, tá? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Enfim, paro por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.